investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz, no Spotify e aqui no YouTube. Ele foi o típico adolescente nerd que se trancava por semanas no quarto usando o mesmo pijama, comendo Hot Pocket e jogando World of Warcraft. O primeiro dinheiro que ganhou na vida foi vendendo personagens deste game. O pai, que foi sua inspiração para se apaixonar por tecnologia, ficava desesperado. Menino, saia deste quarto! E mais desesperado ainda ficou quando soube que tinha trancado matrícula na PoliUSP para se tornar sócio de uma mobile web network. 2 anos depois, decidiu criar a própria startup no universo da realidade virtual e da realidade aumentada, e já prepara o lançamento de um novo negócio no mercado de inteligência artificial generativa. Nosso convidado de hoje é Caio Jarrara, CEO da R2U, empresa que desenvolve projetos de experiência imersiva para clientes como Leroy Merlin, Mobile, Electrolux e Tecnisa. Caio contou como a mania pelos games o transformou em um empreendedor nato no mundo digital. Lembrou dos tempos em que se tornou um autodidata em várias linguagens de programação e fez projeções para a evolução das novas tecnologias que irão surgir a partir do Apple Vision Pro, que acredita que será tão revolucionário quanto foi o iPhone. Ele não titubeou em deixar sua previsão para um futuro não muito distante. A realidade virtual é o futuro da humanidade. Como se já não bastasse todos os desafios que vive como empreendedor no mercado de tecnologia, Caio ainda é investidor de startups e, vejam só, sócio do Banana Café, um bar badalado no Itaim, em São Paulo. Confira agora os principais trechos da entrevista. Como é que surgiu esse convite da HeavyMob? Quem era o sócio? Qual que era o modelo de negócios da empresa? A HeavyMob era uma mobile ad network. Então, o que isso quer dizer? Sabe aquelas propagandas chatas nos aplicativos? A gente que fazia isso daí, era uma forma que tanto os publishers de jogos gostavam, né, para monetizar o produto deles, deixando o app free, por exemplo, e também era uma coisa interessante para as empresas de tecnologia querendo comprar usuários, né? Então a Uber era uma grande cliente nossa, aqueles joguinhos, King, Candy Crush. E o mais legal é a história como essa empresa surgiu. Guilherme Schwartzman, né, que é fundador da HeavyMob, ele estava no 5º ano da Poli, isso em 2009, tá? A Apple estava lançando a App Store, e ele falou, cara, isso aqui vai ser gigante, né? A nova plataforma de computação. E ele começou a fazer vários aplicativos. Então, fazer aplicativo que você lambia, dava a nota do beijo, você botava seu dedo em cima, ele falava como que você estava se sentindo, aquelas coisas bem early days de internet, assim. E até que ele fez um aplicativo que bombou, né, que era o Ant Smasher, que não sei se você lembra o jogo de matar formiguinha, que elas iam descendo pelo aplicativo e chegava no fundo. Mania global. O aplicativo tem mais de 200 milhões de downloads, assim, um sucesso. E ele estava no 5º ano da facul e só de ads ele estava faturando $500 mil por mês. Aí ele falou, cara, eu não vou mais dar dinheiro para o Google, não vou usar a ad network do Google para monetizar meus apps, eu vou fazer minha própria rede de anúncios. E a HeavyMob era bem agressiva na contratação de talentos, principalmente de estagiários. Eles acreditavam que qualquer pessoa muito inteligente poderia aprender a programar. Eles estavam pagando, em 2014, isso R$5.500 de estágio para você ser programador. Então a USP inteira se voltou para lá. Belíssimo salário, né, de estágio, né? Pô, em 2014 ainda. Então foi uma concentração de talento muito grande e o Gui era muito agressivo em dar equity para as pessoas também. Só que para você virar sócio, você tinha que ser full time. E aí eu conversei com meu irmão, conversei com a minha mãe, larguei a faculdade. Meu pai eu contei umas semanas / meses depois aí para ele não ficar muito choque quando já era irreversível. Ele quase infartou. Quase infartou. E porque meu pai é bem certinho, fez poli, tinha que meio... Eu era meio que obrigado a fazer USP, assim, eu nunca tive uma escolha de fazer uma faculdade que não fosse pública, e para ele era sempre extremamente importante a gente completar a faculdade, mas eu quebrei esse ciclo aí, meu irmão fez poli também, e eu sou um não formado na família. Muito bom. E aí, como é que foi dentro da HeavyMob? Qual que era a tua atuação, assim? Quais eram as frentes que você assumiu lá, que você trabalhava? Então, imagina que a gente tinha um servidor que geria o anúncio. Então, putz, alguém abriu o aplicativo. Pô, aonde esse cara tá? Quem esse cara é? Então, o LGPD era muito menor na época, né? Então, que usuário tem mais chance de converter aquela campanha? Pô, alguém
comprando carro, por exemplo, uma propaganda de um carro, bem aquela pegada homem old school, acelerando, sei lá o que, a gente tinha que servir aquela campanha para os homens. Então, eu trabalhei nesse cérebro, que era para garantir que as campanhas eram servidas para as melhores pessoas, com a maior chance de conversão. Eu trabalhei também na parte dos SDKs que os developers colocavam dentro do aplicativo deles. Então, eu aprendi a programar em iOS nativo, que na época era Objective-C. Eu trabalhei com Java nativo, que era como você desenvolvia para Android na época. Trabalhei com C Sharp, que era Unity. Então, eu também trabalhei na ponta do código que o desenvolvedor colocava dentro do app dele para receber nossas campanhas. Isso foi bem legal, que eu aprendi várias linguagens, aprendi vários ecossistemas que me deram confiança para eu fazer quase tudo que eu quisesse, assim, com relação a software, porque eu sabia fazer desde o front, a parte do app, até a parte do servidor, que no caso a gente usava Node e JavaScript na época. Isso me leva à minha próxima pergunta, que já acendeu aqui uma curiosidade, né? Nos primeiros 3 anos, além da HeavMob, você trabalhou em outras 2 empresas, como na área de engenharia de software. Como é que você aprendeu a programar? Você foi um autodidata? Foi um nerd desde adolescente? Da onde veio essa questão desse teu envolvimento com a área de programação, sem você ter feito, não sei se você fez algum curso de programação, como é que foi isso? Boa pergunta. Eu acho que a paixão de tecnologia veio por conta do meu pai. Meu pai sempre, lançou o Apple II, ele dava um jeito de conseguir trazer o computador, e computador na tela de fósforo ali, então eu era bebê, eu ficava no colo do meu pai jogando Príncipe da Pérsia no computador, assim. Então, e na parte de programação, a primeira vez que comecei a brincar com isso foi em 2005. Então tem um jogo que chama World of Warcraft, e eu viciei nesse jogo, assim, era uma coisa até meio doentia, não saía do quarto, ficava trancado lá, só que esse jogo dava a possibilidade de você criar ferramentas para melhorar a sua experiência dentro dele. Inclusive, até é engraçado que eles usam Lua, que é uma linguagem desenvolvida pela PUC-Rio, que eu acho que ninguém mais usa no mundo, assim, além da Blizzard, e eu aprendi a programar para fazer o que eles chamam de add-ons, que é esses códigos dentro do joguinho, para você conseguir melhorar a sua experiência, assim. No caso, eu gostava de subir meus personagens de níveis e depois revender eles para outras pessoas do mundo. Assim. Então, a primeira vez que eu ganhei dinheiro na vida foi vendendo o personagem desse joguinho. Em 2007, eu fiz um robozinho para operar bolsa, Forex, que não deu muito certo, perdi dinheiro nessa jornada, mas também programando sozinho, bem autodidata, aprendendo na internet. Aí surgiu essa oportunidade da HeavMob. Eu falei, cara, já tenho uma noção básica, vi que eu não sabia nada, assim, nunca tinha trabalhado numa organização com dezenas de pessoas colaborando no mesmo código, então a HeavMob foi muito importante para aprender essas boas práticas, só que a HeavMob não te ensinava a programar mesmo, assim, então qual que era o trabalho? Muito curso online, ler muito artigo e literalmente autodidata, aprendendo, errando. O típico gamer nerd que acabou virando um engenheiro de software de maneira autodidata, né? Perfeito. Essa é a história. Menino, sai do quarto, larga esse jogo. Nossa senhora, não, a galera fala Isso que não eu vai te ficava levar a lugar nenhum. 30 dias com o mesmo pijama, comendo Hot Pocket, sabe? Aquelas coisas bem de nerd mesmo. Então, meu pai ficou a ficar desesperado, assim, que eu não saía do quarto. Aí meu irmão falou, não, pai, vai passar isso daí. E passou, graças a Deus. Não só passou, como te levou para esse lugar que você está hoje, né? Perfeito. Bom, e aí em 2016 você fundou a R2U, que é a tua empresa que você empreende hoje. É uma startup de realidade aumentada e soluções envolvendo tecnologia 3D. Há 7 anos, esse tipo de tecnologia era ainda bastante embrionária, né? Pelo menos para o segmento de varejo, para outras aplicações, né? A gente lembra do 3D, lembra do cinema, né? Mas estou dizendo no mundo dos negócios. Qual que é o modelo de negócios da R2U? Que tipo de soluções que ela oferece? A minha tese de começar a R2U foi muito parecida com a do Gui. Então, quando ele começou a HeavMob, estava começando essa plataforma de computação que é o celular, né? E aí eu falei, vou replicar a estratégia dele, vou entrar na próxima plataforma de computação, que eu acredito que vão virar óculos que nem esse que a gente está usando aqui, só capazes de projetar hologramas ou experiências imersivas, como a realidade virtual. E o intuito foi, vamos estar posicionado muito cedo, para garantir que, mesmo que a gente não cresça tão rápido quanto o mercado, é um mercado que cresce 30% ao ano, por exemplo. Então a gente vai estar sempre crescendo, desde que a gente não morra, né?
E quando eu comecei a empresa, o único hardware que funcionava legal para realidade aumentada era um óculos da Microsoft, que chama HoloLens, que custava $3.000 na época, isso em 2016. E aí, eu honestamente não sabia o que as pessoas iam querer fazer. Então, os primeiros meses, anos da empresa foram muito focados em real estate. Então, a gente fazia projetos para você ver a maquete do empreendimento, como holograma, que nem a gente fez para Multiplan, para Tecnisa. Só que eu percebi que esses projetos não tinham recorrência, né? Então, eu pegava, vendia um projeto caro, e depois esse projeto acabava, eu tinha que reconstruir o próximo prédio. Não era um business de SaaS, né? E a gente conseguiu evoluir a R2U para um business de recorrência à medida que a tecnologia foi evoluindo. Então, em 2017, lançou o iPhone 8, que eu até tenho um iPhone 8 aqui, e aí veio a realidade aumentada no iOS, junto com o iPhone X na época, e aí em 2018 lançou a realidade aumentada para o Android. Então, antes eu precisava, Luiz, vai ter que comprar um óculos de $3.000 para fazer esse projeto comigo, a galera já ficava em choque, né? Ou vai ter que alugar o óculos de mim, era uma barreira muito grande. A tecnologia melhorou, veio para o celular como app, ainda não dava para fazer um produto SaaS pensando em varejo, que é uma vertical que a gente atende hoje, mas em 2019, a Apple e o Google deixaram de obrigar você a ter que baixar o app para realidade aumentada, então eu comecei a fazer isso do navegador. E aí que foi o grande tipping point para a R2U, que a gente percebeu que gerava um valor muito alto para um varejista, você deixar o usuário experimentar, né, o produto na casa dele antes de comprar. Depois que a gente foi para isso, veio um fit natural, né? Mobile, Leroy Merlin, Electrolux, Flexform, grandes varejistas são, e a gente emplacou um modelo SaaS, né? Que as pessoas pagam uma assinatura, a gente serve a tecnologia para esses clientes, sempre focado na parte de conversão. Então, nossa ideia é ajudar o varejista a vender mais e fazer com que o cliente dele goste mais da experiência. Como é que é essa experiência na prática? Então, hoje a gente gera as imagens de produtos para os clientes, então essas imagens que você está vendo no website, elas não foram feitas fotografando, isso é uma vantagem da tecnologia 3D. Imagina que eu ia ter que montar um estúdio, colocar todas as minhas cadeiras dentro desse estúdio, e aí fotografar todos os ângulos. Não precisa. A partir do produto, do 3D desse produto, você consegue fazer esses renders, que eles chamam essas imagens, então isso é um produto da R2U, e a gente tem a parte que a gente vem falando desde o começo, que é a realidade aumentada e o 3D. Então, isso aqui é um visualizador 3D nosso, que o cliente consegue facilmente colocar no website dele, que é bem interessante na experiência desktop, né? Porque eu não consigo colocar o holograma fácil aqui, porque meu computador não tem uma câmera. Claro, eu estou numa webcam aqui. E se eu estou aqui experimentando essa cadeira, eu posso colocar ela na minha casa. Então, eu consigo facilmente aqui pegar meu celular, escanear esse QR Code, e aí eu vou colocar essa cadeira aqui na minha casa para a gente ver como é que ela fica. Mágica. Ó, e a cadeira está aqui fisicamente como se fosse um holograma. E aí eu consigo chegar perto dela. É literalmente um holograma da cadeira, eu consigo caminhar ao redor dela. A conversão, dependendo dos casos, quase dobra do usuário que interage com a nossa tecnologia versus o usuário que não interage. Então, hoje ela é uma tecnologia extremamente útil, mas ela vai ficar cada vez mais útil porque o usuário não vai mais querer comprar um produto que ele não consegue experimentar. Imagina, tem realidade aumentada, mas ele deixa lá no fim da página. Ninguém vai usar, né? Como que a gente trabalha esse cliente para ele entender que a experiência de compra Electrolux ou Flexform, que eu te mostrei, sempre você vai ter a possibilidade de experimentar o produto. Apesar de ser tudo online, né, ser num ambiente de realidade aumentada, um ambiente virtual, você meio que anaboliza aí uma estratégia de omnichannel também, né? Porque no final do dia o cara é como se você estivesse trazendo a loja para dentro da casa do cliente. Né? E ele consegue usar em qualquer canal. Então, eu consigo pegar o link da realidade aumentada e mandar no WhatsApp para o meu cliente, por exemplo. Posso pegar essa realidade aumentada aqui no meu website, jogar para o WhatsApp para usar também. Eu consigo fazer um billboard na Paulista com esse QR Code também, que todo mundo escaneia e experimenta o produto. Então, é literalmente omnichannel, assim. O 3D, ele é totalmente agnóstico, e se eu quiser, por exemplo, usar isso num game, quero pegar essa cadeira e colocar num jogo. Ao invés do meu time de marketing ter que gastar maior dinheiro desenvolvendo esse asset de novo, imagina, você vem na nossa plataforma, baixa esse produto e usa no game sem problema algum. Amplia muito o espaço da loja física, né? Reduzindo a necessidade de estoque e de necessidade de showroom, né? Então, o cara com
Tem um caso, acho até da Elegance Design, que é um cliente recente, se não me engano, que ele trabalha com totens, né, nos shoppings, e num espaço muito reduzido ele consegue fazer uma demonstração de um número muito maior de SKUs. Né? O cliente quer ver a cor, putz, graná que nem tem na loja em estoque. Pô, o vendedor consegue pegar e mostrar para o cliente como que é aquela cor que ele não tem ali. Isso gera uma eficiência muito grande pro varejista, né, que não precisa ficar se enchendo de estoques por aí. Que tipos de aplicações ainda irão surgir a partir dessa tecnologia? Que segmentos que você acha que vão oferecer maior potencial para projetos envolvendo essa tecnologia? Quando comecei a empresa, eu achei que o Apple Vision ia vir em 2018. Então, eu errei uns 5 anos aí a minha previsão, mas eu acho que é o divisor de águas. Então, exatamente igual o iPhone. A hora que a Apple entrou em smartphone, a coisa ficou séria, né? E agora vai acontecer a mesma coisa com a parte de mixed reality. Então, a Apple não brinca em serviço, e eu acho que isso vai ser muito disruptivo para nós. Hoje ainda custa $3.500, né, o Vision Pro. Restrito a aplicações mais high-end, né? Então, quero dizer, pô, eu vou visitar um imóvel de alto padrão, eu vou dar para o meu corretor e para o meu cliente um óculos e eu vou mostrar 5 variações de mobiliado, por exemplo. Ou eu vou usar isso para fazer um acompanhamento formal numa obra, ou eu vou usar isso para produtividade. Então, eu vou estar aqui, em vez de eu trabalhar com 3 telas, que nem eu estou usando aqui, eu poderia ter todas essas telas como hologramas e isso virar uma extensão do meu computador. Então, acho que as aplicações de Vision Pro para 2024, elas vão ser mais B2B. E aí, qual que é a minha expectativa? Que ao invés de ter só o Vision Pro, também tem o Apple Vision, que vai ser a versão de entrada, que eu espero que em algum momento vire um óculos de $1.000, $1.500, e mais leve, menor, que aí todos nós teremos, usaremos no dia a dia. Então, o Vision Pro não é esse óculos leve, ele não é esse óculos extremamente confortável, que nem o que a gente está usando aqui, mas eu acredito que é uma questão de tempo até a gente chegar nisso. Quando a Apple entra produtor de conteúdo, entra Disney, entra muita empresa poderosíssima que começa a investir na plataforma e começa a fazer ela crescer, que é o que não aconteceu com o HoloLens, tá? Então, o HoloLens era um óculos que, putz, o campo de visão era muito pequeno, você não conseguia realmente ter uma experiência imersiva, era muito mais um protótipo. Eu acho que o Vision Pro agora entrega um produto de verdade. Como é que você imagina o varejo daqui 5, 10 anos? Eu acho que é o futuro da humanidade, assim. Então, vou jogar 10 anos, que eu acho que o óculos já vai estar perto desse tamanho, tá? Então, imagina que interessante. Eu posso ter 2 versões do óculos. Uma que eu paguei $100 e tem propaganda, uma que eu paguei $1.000 e não tem propaganda. O que isso vai influenciar num varejista, por exemplo, de rua? Pô, eu vou estar andando pela rua e literalmente você vai poder ver as propagandas na loja ali para fora. Imagina, você está andando na rua, vem um holograma lá. Pô, para aqui na Flexform, vem conhecer nossa loja, porque agora a gente tem uma promoção de 20% de desconto para você. Imagina eu no mundo real. Ou então eu poderia usar isso para fazer esporte. Então eu tô, sei lá, correndo no Parque do Ibirapuera. Eu poderia colocar um dragão correndo atrás de mim e colocar caminhos específicos que eu tenho que seguir e garantir que eu cumpra aquele papel. Falando de e-commerce e todas essas experiências, imagina que eu estou na minha casa e o óculos, uso a aplicação da Mobile, por exemplo. Abri a Mobile no meu Vision Pro, pô, eu vou fazer um scan na minha casa e falar assim, pô, refaça a minha casa, não gostei da decoração, quero que faça tudo de novo. E ele pega, dá overlay com holograma e já coloca uma nova forma de mobília. Pô, eu gostei desse layout novo? Pô, gostei, então pode mandar entregar em casa. Já venho, compro tudo em casa por sugestão do óculos. Então, acho que vai ser algo muito revolucionário, que vai aumentar de forma absurda a produtividade humana. E o mais legal é que você não precisa mais de gestos para interagir, né? Não sei se você viu o Vision Pro, eu não preciso virar minha cabeça para olhar para onde eu quero. Só de olhar com o olho para onde eu quero, ele já sabe que eu estou olhando, e pô, se eu der um tiquezinho aqui no meu corpo, ele já interage com aquilo, né? Então, eu deixo de ter que apontar o mouse ou ter que scrollar para ir para onde eu quero, só de eu olhar ele já sabe onde eu tô. E eu acho que para isso ir para uma onda cerebral onde eu penso em clicar e ele clica é um pulo, assim. Vai ser 2, 3 iterações. As iterações básicas com essa interface, eu nem vou mais precisar gastar a energia do corpo, eu vou só gastar a energia da mente, vou pensar clica, vou pensar em expande, vou pensar sobe, desce, e isso vai acontecer. Mas aí futurologia, né? Isso 5, 10 anos Vou também. pensar, fecha a compra. Exato.
vai mudar também, os meios de pagamento também vão todos se transformar nessa direção, você imagina? Com certeza. E, pô, vai ter minha retina aqui, que ninguém consegue copiar minha retina. Então, aprovação, tudo isso vai ser muito mais fácil. Muito bem. Além do varejo, talvez a moda, né? Você enxerga outros segmentos aí, ou você acha que o varejo vai ser o principal drive desse mercado? Não, eu não acho. Eu acho que o varejo hoje ele é muito relevante porque a tecnologia e o hardware é restrito. Medicina, esportes, quase todas as indústrias vão ser impactadas por isso. E eu acho que no estágio atual da tecnologia, o varejo é uma das poucas que a experiência é boa, né? Então, putz, eu estou comprando um móvel, então um móvel cabe legal na tela do meu celular, eu consigo ter essa experiência interessante, mas hoje a gente está atuando nessa área muito mais por limitações do hardware e por uma questão de comportamento das pessoas, né? Elas não estão tão acostumadas a usar essa tecnologia, que a gente foca em fazer a experiência mais simples possível. Mas no fundo, vai ser tão revolucionário quanto o App Store. Então, pô, no começo a galera falava, pô, iPhone, essas coisas é só para joguinho, não sei o que lá, para que eu vou usar o aplicativo? Pô, aí surgiu o WhatsApp, olha que legal, consigo falar com qualquer plataforma. Aí depois surge Facebook, olha que legal, uma rede social. Então, todas essas coisas que a gente acha que estão dadas, né, que hoje a gente vê no app, fala, não, é meio óbvio que todo website tem que ter um formato app, eu acho que a mesma coisa vai acontecer para o Vision Pro. Talvez o que mais gere valor seja para o analista financeiro ver todos os gráficos aqui ao redor dele, ele conseguir fazer uma análise muito mais complexa do que duas telas permitem ele fazer, e a gente não sabe. Então, uma das coisas que a gente sempre faz na R2U é desenvolver produto novo, mesmo que outras frentes, usando novas tecnologias, seja realidade aumentada, seja inteligência artificial, porque a gente sabe que o mais importante é a gente ser capaz de perceber o que vai ser possível desenvolver com esse novo hardware para fazer algo que gere muito valor versus a gente falar, hoje nós somos focados em varejo, vamos pegar isso e colocar num óculos. Talvez esse não seja o caminho. Vai ser um choque gigante para a humanidade a hora que virar algo assim mesmo. Acho que era importante os meios de pagamento criar algum tipo de dupla autenticação para esse caso dessa compra, né? Porque imagina, você pensou, quero, pronto, já está chegando na tua casa, já está debitando no teu Nossa cartão. senhora, isso vai ser A interessantíssimo. tal da compra por impulso vai virar vai matar o cartão de crédito da turma aí. Nossa senhora, ainda bem que no Brasil tem a lei do consumidor com a possibilidade de se arrepender, né? Sete Senão a gente tá dias, ferrado. 7 dias para Exato. devolver, né? Loucura total. Nos conta sobre esse novo projeto, que soluções que a Social Gen vai oferecer, qual que é o modelo de negócios? Qual que é a ideia? A gente sempre teve uma dor muito grande aqui para produzir conteúdo de qualidade para nossas redes sociais com pouco esforço e time enxuto, né? Então, pensa, somos uma startup, pouco dinheiro, pouco recurso, poucas pessoas, como que a gente garante que a gente está criando conteúdos por lá? E depois que lançou o ChatGPT, a gente percebeu que gerava muito valor para você sair do 0 a 1, né? Então, pô, saiu uma notícia bombástica, eu quero fazer um assunto sobre. Ao invés de a gente ficar redigindo horas, pô, a gente vai lá, já sai com um belo de um escopo, refletindo aquela notícia, e a gente conseguiu replicar bastante isso, fazendo essa engenharia de prompt, né? A gente percebeu que quanto melhor a gente fazer o fine tuning da nossa chamada para o GPT, menos trabalho a gente tinha do nosso lado. A gente falou, pô, vamos pegar esse nosso conhecimento e vamos transformar isso numa plataforma fácil. O que eu acho mais incrível dela é que você ensina, mostrando as features aqui do lado esquerdo, tá? Então tem os posts que você pode criar, tem o nosso Trends Tracker, que é para você acompanhar notícias sobre assuntos e você saber o que está bombando em jornais, blogs, etc. E a gente tem a persona, que é quando você ensina para o nosso AI quem você é, como você fala, como você escreve, você faz tudo isso de uma forma muito simples, desde colocando a sua descrição aqui, até copiando e colando posts do LinkedIn, coisas que você já fez, para a gente entender como que você escreve e replicar isso nos seus textos. Então, a ideia é, pô, como que o Luiz fala? Vamos sempre falar de uma forma parecida com o Luiz. Então, vamos usar minha persona aqui e vamos falar, por exemplo, sobre o Vision Pro. Eu quero fazer um post sobre o lançamento do Vision Pro pela Apple. Então eu vou aproveitar para falar aqui, Mundo Conectado, contando que a Apple está desenvolvendo o Vision Pro desde o primeiro iPhone. Aí eu vou pegar aqui, vou copiar e colar esse texto, vou colocar como um texto de suporte aqui.
Eu vou falar assim, quero criar o texto em português, né? Então, vou mudar aqui para português, quero fazer uma opinião sobre isso. Ó, eu vou criar, eu escolho, né, qual plataforma que eu vou atender, né? Então, vou falar que eu quero fazer um script para TikTok, eu quero fazer um carrossel para o Instagram, quero postar no LinkedIn, no Twitter, legal. E eu vou falar que faça uma analogia post mostrando a importância de desenvolver os produtos por muito tempo para garantir que eles estejam funcionando da forma adequada, igual a Apple fez ao desenvolver o Vision Pro desde a época do iPhone. Eu literalmente clico aqui para gerar a notícia. E aqui, por exemplo, já saiu o nosso Instagram Carrossel. Então, a título, Visão Além do Tempo. Descubra como a Apple se adianta às tendências e desenvolve produtos revolucionários. Hoje vamos falar sobre o tão esperado lançamento do Vision Pro. E aqui isso é aquele carrossel, né? Então ele já me dá o que tem que ter em cada uma das páginas do Instagram. Também ele me gerou aqui, por exemplo, um post de LinkedIn. Então, lançamento do Vision Pro pela Apple, interessante. Aí, qual que é a coisa mais legal da nossa tecnologia, né? O AI está aqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Então, eu poderia adicionar uma instrução. Repare que tem 1.600 caracteres e tem emoticons, né? Então, eu poderia falar assim, eu faço o texto para que ele tenha, no máximo, 600 caracteres e utilize mais emoticons. E ele vai pegar e vai regerar aquele post que a gente acabou de fazer. Então, pô, não saiu exatamente o que eu queria, não tem problema nenhum. Enquanto ele faz aqui do LinkedIn, olha que legal. Nossa Twitter Threads, então você poderia literalmente pegar e já jogar isso aqui para o Twitter. E mesma coisa, você poderia editar muito fácil. Por exemplo, ele colocou o mesmo emoticon em todos. Talvez isso não seja interessante para nós. Ele reduziu aqui para 600 caracteres, 180 palavras, e achei que faltou um pouco de emoticons, mas a gente poderia fazer isso. Poderia também falar assim, refaça um texto em inglês, por favor. Eu poderia só alterar, por exemplo, o meu LinkedIn post para inglês, ele postaria sem problema nenhum, e aqui, enquanto ele faz o de cima, eu vou mostrar o nosso script, né? Então, isso aqui seria para um humano gravar o Reels ali, ou o TikTok vídeo. Então, e aí, pessoal, vamos falar sobre o lançamento da Apple Vision Pro. Sabe aquela sensação que a Apple está sempre um passo à frente da tecnologia? Pois é, eles desenvolvem produtos da forma cuidadosa e meticulosa. Pô, pensa que eu não tenho tempo, eu preciso fazer um story sobre isso. Acabou de sair essa notícia que a Apple faz isso desde aquele tempo. Você consegue, de uma forma muito fácil, criar o seu vídeo e a gente também te dá o seu CTA, né? Então, pô, tem um CTA aqui, comenta aqui embaixo se você está ansioso pelo Vision Pro e não esquece de seguir e acompanhar todas as novidades tecnológicas. Até a próxima. Então, a gente faz literalmente todo esse beabá, que se você é uma pessoa sem tempo ou se você tem uma pessoa para tocar várias partes da empresa, né? Então, essa minha persona poderia ser o Caio, poderia ser a R2U, poderia ser a Social Jam, todas essas minhas empresas, e se eu for fazer um post pro LinkedIn do Caio, eu uso a persona do Caio e ele já fica com a carinha do Caio ali, sem muito esforço. Então, e o nosso AI está ao seu serviço aqui, de uma forma bem fácil e intuitiva. Bom, eu estou super preocupado aqui. Não, mas a ideia é gerar mais valor para vocês, Luiz. A ideia é você... Pensa que você fazendo coisas mais rápido, você consegue ter mais tempo para as coisas que importam, né? Então, às vezes o mais importante para a rede social, muita gente fala que o mais importante é a frequência de post. Então, se você posta todos os dias, você tem um engajamento maior do que alguém que não posta todos os dias. Só que você pode continuar pegando 6 horas daquele dia para fazer um super post. Pô, não tem problema nenhum. Mas e todos os outros dias? Você vai conseguir ter essa cadência, né? Muitas vezes não. Então, para isso serve e assim, você, o tempo todo aí você está alimentando a máquina com conteúdos que estão na rede, quer dizer, conteúdos que foram escritos por humanos, né, por jornalistas, né, então assim, é uma ferramenta auxiliar, né, que acho que te faz você ganhar muito tempo, mas qual que é a tua visão? Você acha que isso vai acabar com a função do creator, do redator? Não, jamais, jamais. Social media, ou vai ser uma ferramenta auxiliar? Como é que você enxerga esse futuro aí? No estado atual da tecnologia, não dá para você delegar.
Então, talvez Uhum. daqui a 50 anos, quando as máquinas dominarem o mundo, aí acho que faz sentido. Mas até lá, isso é muito útil no 0 a 1. Então, Uhum. sabe quando você tá aquela tela branca ali, que você fala, ferrou, como é que eu vou começar a fazer isso? Como é que eu vou começar a Uhum. falar sobre isso? Aqui que a gente gera muito valor. Então, tirar esse blank page e te ajudar a ter um começo para o seu texto barra post, né? E eu Uhum. não vejo isso, pelo menos em 5 anos aí, substituindo o jornalista jamais. Eu acho que o jornalista hoje é muito humano, né? Então, pô, você me apresenta para algum jornalista, eu vou lá, eu conheço a pessoa, eu vou almoçar com ela, a gente se encontra, a gente conversa. Então, acho que isso é insubstituível, assim. A gente precisa, como empreendedor, né, sempre estar. Claro, eu posso pegar meu time que produzia um post para uma rede por semana e fazer esse mesmo time produzir muito mais. Talvez eu precise de menos pessoas. E Pegar a aqui. AI vai continuar precisando do jornalista e dos redatores humanos para produzir conteúdo que ela possa trabalhar em cima, né? Como você fez agora no caso do Apple, do Vision Pro, você foi buscar informação no site da Apple, você foi buscar informação no site de notícias para poder alimentar a inteligência artificial para ela te devolver um post, né? Então, Perfeito. não É que hoje a gente não ela- sabe se a notícia aqui foi feita por AI, né? Parece que foi feita por um jornalista. Uhum, Mas esse é uhum. um outro problema que vai acontecer na Pois é, mas humanidade de aí. alguma forma alguém vai ter que fazer as perguntas para as fontes, vai ter que buscar informação, vai ter que desenvolver. Quer Perfeito. dizer, as máquinas não vão conseguir fazer todo esse processo, né? Elas vão fazer uma parte do processo, mas ainda tem uma parte de criação que vai ser feita pelo ser humano, de apuração da informação, né? Ou você imagina o CEO da Apple, Tim Cook, só falando com o chat GPT e apresentando o Vision Pro e eles gerando conteúdo a partir da fala do Tim Cook. O Tim ainda vai ter que estar lá apresentando o Vision Pro, né? Perfeito. E os Perfeito. jornalistas também vão ter que estar lá vendo essa apresentação para produzir um conteúdo que vai ser a base para alimentar a inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai agilizar o processo, vai gerar uma maior quantidade de conteúdo, mas sempre ela vai precisar ser alimentada de uma base de informação que em algum momento foi produzida pelo ser humano. Né? Você também é investidor, conselheiro. Qual que é a sua atuação no ecossistema de startups fora da R2U? Pô, comecei a empreender vendendo conta de joguinho de computador, né? Que era o World of Warcraft, que é o jogo que eu te contei. E desde então eu sempre venho tentando fazer coisas novas, seja no mundo físico ou no mundo digital. Eu também montei meu fundo quantitativo ali com um robozinho de Forex, que acabou não dando certo. E em 2012 surgiu a oportunidade de montar uma boate, que é a Provocatur, que ficava ali no Itaim. E a gente ficou aberto por 4 anos. Foi bem interessante. O produto e o business não deram certo, tá? Então nunca montem uma boate. Eu acho que não é um bom negócio, especialmente quando tem uma mudança geracional, que as pessoas deixam de ir para baladas e começam a ir para festas. E a coisa mais legal é que a gente tomou porrada na Provocatur, vimos o que a gente errou e a gente montou um bar na frente que está aberto desde 2015 até hoje, sendo sucesso e referência na região, que chama Banana Café. E o que é o Banana Café? É um bar. É um bar que a gente tem almoço executivo, a gente fica aberto segunda a segunda, bem querido da região do Itaim, e eu acho que um dos nossos grandes motivos de sucesso ali foi ter escolhido um ponto inédito, né? Então, tem os 4 P's do marketing ali do Kotler, né? Preço, prata, ponto e promoção, e eu acho que o ponto foi vital para o sucesso do negócio. Eu também sou investidor de um fast food árabe que chama Falafel. Começou tem 2 anos, de um amigo meu chamado Kevin, que eu acho bem legal. Sou investidor da Mantis, que é uma startup de blockchain também. Então eu gosto de estar everywhere, assim. Pô, que eu não sei que eu posso fazer parte? Eu acho que você tendo skin in the game, né, colocando dinheiro é uma das melhores formas de você fazer parte, que é você aprende de verdade sobre aquele nicho, e eu pretendo continuar fazendo isso em múltiplas áreas. Assim. Então, souber de coisas legais, empreendedores fora da curva, me apresenta que seria um prazer falar com todos eles. Muito bom. É interessante que você tem esse drive de tecnologia, de startups, né, de tecnologia, mas também está no mundo da gastronomia, no mundo mais ali do entretenimento, né? Então você é um empreendedor de multifacetas aí, né? Pô, eu não faço ideia de como tocar um restaurante. O Ruth Camargo, o Ruli Vieira, que são meus sócios que tocam Banana Café, que tocam o dia a dia da operação. Eu sou muito mais um investidor curioso ali, que gosto de estar envolvido.
mas meu dia a dia é R2U e Social Gen, assim, isso que eu realmente tenho um papel de CEO que eu toco. Nos outros, eu sou um mero aprendiz ali. Perfeito. Bom, e para fechar, que tipos, você comentou um pouquinho, mas qual que é a tua avaliação do atual cenário do ecossistema de startups? Você acha que a gente está num momento aí de volta ao equilíbrio, de volta dos investimentos? E dentro dessa tua posição como investidor, que tipos de negócios, de segmentos que você está com o radar mais ligado? Eu acho que a gente nunca vai voltar para o patamar de 2021, aquela bolha absurda, assim. Eu acho que se voltar vai demorar muito tempo, onde qualquer cara com papel ali levantava um dinheiro para montar uma startup, que eu acho que era extremamente irresponsável, mas isso é parte do jogo. Então, de 99 empresas que surgem, uma dá certo, né? Isso é assim, sempre vai ser assim, e isso é a tese dos próprios fundos, né? Então, Power Law, né? 80-20, 80% do retorno vem de 20% do portfólio, isso é uma verdade, né? Isso eu acho que nunca vai deixar de existir, mas conversando com empreendedores que estão levantando dinheiro, a situação hoje é muito mais difícil do que era 2, 3 anos atrás, mas também isso traz mais oportunidades, né? Então, o que eu quero dizer? Tem muito menos empreendedor de fachada aí querendo fazer barulho. Então, os fundos hoje falam com menos pessoas, tem menos gente fazendo barulho, e eu acho que as empresas sérias que conseguiram encontrar um modelo de negócios dela vão conseguir dar certo. Agora, com relação tendências que estão bombando. Cara, supercondutores e Generative AI no momento. Se você quer levantar dinheiro, eu acho que essas são as duas meninas da vez aí, as que estão voando, mas isso é muito cíclico, né? Então, se você pegar blockchain em 2021, estava bombando. Qualquer pessoa investindo em matéria de blockchain conseguia levantar dinheiro e fazer as coisas darem certo. Agora é a mesma coisa com supercondutores e Gen AI, mas isso é cíclico, né? Então talvez daqui 2 anos isso mude. Então eu acho que é muito mais importante o empreendedor achar alguma tese e tocar ela por vários anos até que ela se torne uma verdade, do que entrar simplesmente no hype cycle, né? Então foi lá, pum, chat GPT. Aí vem, explode. Pum, Gen AI, todo mundo quer, o negócio vai bombar. E aí meio que cai na realidade, né? Então, o que quer dizer? Vamos pegar o exemplo de blockchain, que já passou por todos esses ciclos, né? Putz, tecnologia blockchain, Ethereum começou a realmente fazer smart contracts, isso 2017, 2018/19, e aí a gente veio em 2021 com blockchain games, por exemplo. Hype no talo, é o topo dessa curva aqui. Não sei se dá para ver meu mouse aqui bonitinho, mas estamos no topo da curva. E aí a galera começa a cair na real. Poxa, a Ethereum só tem 8 milhões de usuários, isso não é nada. Os games não estão conseguindo reter os usuários. O que está acontecendo? E aí a gente vem para desilusão aqui, que a galera fala, ferrou, vai dar errado, vende tudo, sai fora. E aí, o que isso acontece? Isso permite que a gente consiga ver quais aplicações realmente são úteis para aquela tecnologia, né? Porque quando bomba alguma coisa, a galera enfia NFT em tudo. Então é NFT aqui, NFT ali, vai. E aí, o que acontece? Expectativas extremamente infladas, que é a parte aqui de cima do gráfico. Aí depois crash, todo mundo desesperado, e aí depois a gente vai achando aonde que a aplicação é realmente útil. Ao invés de ser o joguinho NFT, talvez seja blockchain aplicada para banco, sei lá, garantir que não tenha double spending, todas essas coisas. E aí a tecnologia vai realmente começando a adentrar no cenário. Então, falando hoje, estamos no hype cycle aqui, ó, peak of inflated expectations de Gen AI, na minha visão, tá? E de supercondutores. E esses são os segmentos que estão mais no teu radar como investidor? Cara, não, hein? Eu meio que virei o Warren Buffett nesse aspecto. Claro que eu estou olhando porque eu quero saber o que esses empreendedores estão fazendo, para ver o que eu vou fazer também. Mas sei lá, quando tá todo mundo comprando, eu sou o cara que tô vendendo. Tem que ser esse cara, tá? Porque eu já fui muito. Tá bombando, eu tava comprando lá, e aí tá caindo, eu tô me ferrando lá. Hoje eu tento ser muito mais o cara pé no chão ali, que entende, esse hype faz sentido? Qual que é a aplicação disso? Tem a galera usando? Então, tentar investir, talvez pagando mais caro em business que são mais sólidos do que tentar entrar num PowerPoint ali, o empreendedor me prometendo que ele vai mudar o mundo, porque eu sei que essas coisas demoram tempo, entendeu? Com quantos anos você tá, Caio? Perdão pela indiscrição. Que isso? 31.
Muito bom. Gui, então tem muita lenha para queimar aí e certamente você vai ver tudo isso que você projetou, certamente você estará lá para ver e para empreender. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be